Tá, vai ser mais difícil do que eu imaginei falar sobre esse filme. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o tão esperado Oppenheimer. Robert Oppenheimer é um dos principais responsáveis pelo projeto Manhattan, aquele mesmo que desenvolveu a bomba atômica. E aqui acompanhamos fragmentos dessa sua conturbada e histórica jornada. O longa, baseado em fatos reais, é dirigido por Christopher Nolan, diretor que provavelmente você conhece por Memento, Interestelar, A Origem, Cavaleiro das Trevas e o mais recente, Tenet, que inclusive tem crítica aqui no canal. Por mais que o cineasta já tivesse explorado temas históricos, essa é a primeira vez que ele vai se centrar em uma figura, em um indivíduo que vai conduzir tudo isso. Diferente de Dunkirk, que ele explora o macro. Aqui a gente tem o micro, mesmo que esse micro vai influenciar toda a humanidade, gerações e gerações. E quero iniciar essa crítica pelos pontos positivos, que de fato são muitos, principalmente tecnicamente. Esse é um filme que vai despontar em várias categorias do Oscar, inclusive como favorito. É muito bem feito. O trabalho sonoro e da fotografia, mas também o de maquiagem, de montagem, design de produção. É um filme riquíssimo, que você sente todo o investimento e o preciosismo que existiu em torno dele. A direção de fotografia consegue criar cenas grandiosas, com os menores acontecimentos, mas também com os grandes. A cena tão esperada da explosão teste é de fato colossal. Mas eu curto ainda mais toda a preparação para a chegada dela. A contagem regressiva, a tensão, vai dar certo ou não. A gente já tem o spoiler da história, mas ainda assim o filme consegue criar uma atmosfera que te carrega e que te deixa aflito. Nesse sentido, a trilha musical complementa muito bem a fotografia. Por sinal, a gente tem uma trilha aqui muito presente. São pouquíssimas as cenas em que a gente tem silêncio. Até em alguns diálogos mais triviais, a trilha vai aparecer ali de fundo. Para alguns isso pode soar repetitivo, para mim foi eficiente para entrar naquela atmosfera, para entrar naquele mundo. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. A montagem dá ritmo e potencializa algumas das interpretações, como a de Cillian Murphy, mas a gente já toca nisso mais pra frente. A questão é que a montagem também tem um ponto negativo. Eu sinto que ela é forçada para florear certas situações que poderiam ser resolvidas de forma simples. Essa é uma característica bem recorrente em toda a filmografia do Nolan. Ele complica o que não precisava ser complicado, simplesmente para parecer maior, mais inteligente ou até mesmo mais elaborado do que realmente é. Isso aparece com muita força aqui. Afinal, esse já é um filme que surge com determinadas necessidades e dificuldades. É preciso um certo repertório, uma bagagem histórica prévia para você entender determinadas sutilezas e contextos. É necessária atenção ao filme, principalmente pela quantidade de nomes e datas. E essa fragmentação da trama entre passado e futuro, toda embaralhada, acaba complicando ainda mais tudo isso. É um recurso muito interessante para determinadas coisas, mas não para todas. Inclusive é um recurso que eu acredito que deixa o filme ainda menos palatável. E aí eu acredito até que nessa primeira semana, por conta do hype, da rivalidade com Barbie, o filme faça uma bilheteria. Mas a tendência é que isso não se sustente nas próximas semanas. O boca a boca para esse filme eu realmente não acho que vai ser positivo.
Eu até estava conversando com o Dalia Nogari depois da sessão, vocês devem conhecer ele, e ele usou um termo que se encaixa perfeitamente. É um filme proibitivo. Ele cria muitos empecilhos, e alguns de fato eram inevitáveis, mas outros eram facilmente contornáveis. Well, remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. E então a gente entra nas interpretações, começando com o já citado Cillian Murphy, que traz aqui o nosso protagonista. Ele tem tempo de tela, ele de fato brilha, ele se comunica muito pelo olhar, mesmo que o texto dê muitos diálogos expositivos para ele. Existe uma carga dramática muito forte, você consegue sentir os seus dilemas. É um personagem construído para receber todos os holofotes, a produção é dele, ele é a cara e o nome, literalmente, desse filme. E a interpretação sustenta, carrega tudo isso. Inclusive sinto que o filme dá tempo demais para ele e esquece de coadjuvantes importantes de sua história, como por exemplo a sua esposa, vivida por Emily Blunt. Ela é uma potência, ela é uma bomba prestes a explodir, e o filme o tempo todo a esconde, a deixa de escanteio, em vez de explorar todo esse potencial. E quando de fato ela surta, digamos assim, ela explode, extravasa, cara, ela rouba o filme pra si. A questão é que ela tem muito pouco tempo, e isso deixa um gostinho amargo de querer ter visto mais. A mesma coisa com a personagem de Florence Pugh. Tem coisas extremamente interessantes a rodeando, mas sempre mal aproveitados, sempre jogando ela para escanteio. E curiosamente, essa espécie de desprezo do roteiro e da montagem para com os personagens coadjuvantes é muito mais acentuado nas femininas, nas personagens mulheres. Por exemplo, o personagem do Matt Damon tem espaço de tela e ganha relativo destaque que elas não têm. E eu até entendo quem vai usar como argumento para refutar isso a posição de poder do personagem do Matt Damon e a relação profissional dele com o Oppenheimer. Mas daria tempo para você equilibrar facilmente todas essas coisas. Afinal, são 3 horas de duração. E só para dizer que não mencionei, ainda existem outras participações especiais, outros personagens importantes aqui. Robert Downey Jr. tá nesse filme, entre outros, que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sabia e quando vi no cinema fui surpreendido positivamente. Mas então é isso, já caminhando para os finalmente e fazendo uma visão geral, Oppenheimer é um filme interessante, com bons elementos, é uma história densa, relativamente complexa. A montagem embaralha tudo isso, criando uma espécie de labirinto, que eu considero inclusive sem saída. O filme é de uma potência visual e sonora. Eu senti a cadeira tremer com o grave em determinados momentos, inclusive tive o privilégio de ver esse filme em IMAX, o que é incrível. No entanto, essa potência toda visual e sonora não é distribuída de forma tão eficiente, o que no geral resulta em uma experiência morna. É um filme que na cabine vi gente dormindo, não acredito que vá agradar ao grande público, não vai cair na graça do povo e arrisco dizer que vai ter uma enorme queda na arrecadação, nas bilheterias da primeira semana, onde existe todo esse hype para as seguintes. Mas e você? Me conta aqui embaixo, o que você está esperando de Oppenheimer? Já assistiu? Ainda não? Bota tudo aqui nos comentários, eu vou estar respondendo geral, é sempre um prazer fazer isso, fomentar essa discussão. Além, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. E é isso, gente. Valeu, falou e fui!